a gente aprende sobre isso, sobre as figuras que representam Cristo. O bom pastor, o pão vivo que desceu do céu, a porta. Nessa noite eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro do Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17, Êxodo é difícil de achar, viu, irmãos? É complicado. Êxodo 17, à medida que você encontrar, se coloque de pé. A gente sempre tem que ter esse costume, porque nós estamos diante da palavra de Deus. Não é nem por causa do pregador, que ele não merece, mas é reverência à palavra de Deus. O capítulo 17 de Êxodo, ele pode ser dividido em duas etapas. Até o verso de número 7 é uma situação, é um episódio, é uma aplicação. E do verso 8 ao verso 16 é uma outra história, é um outro episódio, uma outra aplicação. Como os dois textos são ricos em aplicação e aprendizado, eu vou me ater hoje apenas na primeira parte, que vai do verso 1 até o verso de número 7. E diz assim a palavra de Deus. Hoje eu vou ler na versão fiel, tá? Corrigida fiel. E depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali o quê? Não havia ali água para o povo beber. Grifa isso aí, se tiver com a canetinha na mão. Marca aí. Não havia água para o povo beber. Vou falar pausadamente. Vou procurar falar o mais devagar possível, que eu sou meio acelerado. Então, vocês vão marcando aí. Tinha água para o povo beber, sim ou não? Não. Verso de número 2. Então, contendeu, brigou, arrumou confusão. Pode marcar contendeu também aí. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendes comigo? Por que vocês estão brigando comigo? Por que vocês estão me apertando, me pressionando? Aí Moisés faz outra pergunta: por que tentais o Senhor? Verso 3: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. Grifa aí também, murmurou contra Moisés. Se você tiver com marca-texto, você passa o marca-texto. Se tiver com a bique, você risca por baixo. Ah, eu estou com estragar minha Bíblia, pelo amor de Deus, hein? Em nome de Jesus. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede, a nós e os nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, grifa aí também, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Moisés já estava no desespero com Deus. Senhor, o que eu faço com esse povo? Esse povo vai me matar, esse povo vai me apedrejar. Verso de número 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que fizestes o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a... Fala comigo assim, rocha. Pode marcar a rocha aí. Em Horebe. E tu ferirás a rocha. Pode marcar também. E dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo:
Está o Senhor no meio de nós ou não? Feche os seus olhos. Espírito Santo, que presença poderosa aqui nessa noite. Oh Deus, desde o momento que nós passamos ali pelas portas desse templo, a presença do Senhor, Deus, ela nos tomou ao ponto, ó Pai, que durante o louvor nós sentimos, ó Pai, saudade de um lugar que a gente nunca foi, que é o céu. Ó Deus, fala conosco nessa noite, ó Pai. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Toma aí o teu assento, por gentileza. Bíblia na mão, caneta na mão também, ouvido aberto e coração preparado para guardar a palavra do Senhor. Existe uma música de um cantor chamado Thales Roberto, que ela tem o seguinte refrão: mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vêm as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Esse cântico, essa letra dessa música, trocando um pouquinho as palavras, deveria ser o canto de Israel durante esse início no deserto. Eu poderia dizer que seria assim, mais ou menos: todo dia a reclamação vem e eu estou nela. Todo dia vem a murmuração e eu estou nela. Todo dia a falta de fé vem e eu estou nela. O Fernando, ele deixou bem claro aqui semana passada que Deus, ele fez um milagre poderoso de fazer cair pão do céu. E para aqueles que já estavam na dieta, não queria mais pão, apareceu uns passarinhos lá, uns franguinhos, vamos dizer assim. Eu chamo de frango a passarinho. Lembrando que na semana anterior à do Fernando, o Cláudio disse que esse povo chegou num lugar e eles tiveram sede igual aqui. E as águas de lá se chamaram Mara, águas amargas. Então vamos antecipar mais uma semana. Antes do Cláudio, eu vim aqui pregar sobre o grande milagre da rodovia que se abriu no meio do mar. Todo mundo que está aqui já foi no mar, já foi na praia? Tem alguém aqui que não conhece o mar, não conhece a praia? Não, né? Graças a Deus. Irmãos, eu só entro até aqui, ó. Chegou aqui, eu paro, porque é tenso. E quando vem uma onda ainda, eu tenho que dar um pulinho para não chegar no pescoço e dar aquela fobia. Agora imagine só aquela quantidade de água, porque o mar, ele é muito grande, muito, ele é imenso. Deus faz uma rodovia naquele mar. Ele abre aquele mar, fica seco, o pessoal passa, livramento. Deus vem, mata aqueles cavaleiros todos. O texto diz que não ficou nenhum só. Não existiu isso antes. Não tem na história do povo hebreu um livramento como esse. Só que, saindo dali, eles chegam num lugar onde a água estava amarga. E aí o Deus que abriu o mar, o Deus que fez o milagre, ele parece que diminuiu o seu poder, ele encurtou as suas mãos, e logo agora aquele povo que não morreu afogado vai morrer de sede. Só que Deus novamente faz um milagre. Moisés pega uma árvore, um tronco, joga naquela água se torna uma água boa, uma água que se pode beber. Então, depois daquele episódio, chega ali então, na semana passada, que o Fernando pregou aqui de forma poderosa. Sabe como é que é o nome do maná? Quem sabe o nome do maná? O que significa o maná? O que é isso? Foi um negócio tão gostoso, de um sabor tão poderoso, que eles nunca tinham experimentado, que o nome do maná é: o que é isso? Tipo assim, comidinha da dona Andréia. Beleza. Alegria no coração, barriguinha cheia.
ele explicou que não podia guardar, porque senão estragava, aquela questão de confiar em Deus, que Deus ia suprir, mas agora vira a página, entra no outro capítulo, e novamente, aquela turma ali, que já viram 3 milagres, mar se abrindo, água ficando potável, caindo maná do céu e cordonizas. Poderia ser 4. Estão diante agora de uma diversidade pequena. Chegado num lugar que não tinha água. E novamente esse mesmo povo terrível, eles começam agora a criar um movimento, uma rebelião contra o líder, Moisés, para que Moisés se virasse e trouxesse água para eles. Moisés estava tão aflito que ele ora a Deus e fala: Senhor, esse povo vai me matar, hoje mata. Da outra vez não matou, mas hoje vai matar. Deus então dá uma direção para Moisés. Deus manda então Moisés pegar a vara, pegar os anciãos e ir diante da rocha e ferir a rocha, porque iria sair água. Moisés, obediente, um homem santo de Deus, tinha uma vida de oração, de comunhão com Deus, ele obedece. E aí você vai me perguntar assim: pastor, o que esse texto aí, essa história, que é bem parecida já com as demais, isso pode acrescentar na minha história, pode acrescentar na minha vida? Nós vamos ver aqui, a partir desse capítulo 17, que muita coisa que o povo de Israel fez, tem muito crente praticando nos nossos dias. E nós temos que tomar cuidado, porque são coisas sutis. Domingo de manhã eu pedi para cancelar a transmissão, para poder falar de um dos tópicos que eu vou falar aqui hoje. Que a gente não pode falar aqui na hora que está ao vivo, porque pode gerar um problema. Mas olha só para você ver. Verso de número 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dar-nos água para beber. Começou aqui então o quê? Uma rebelião. O povo, eles não foram diante de Moisés com educação, eles não foram com gentileza. O texto diz que eles contenderam, eles brigaram com Moisés e falaram com ele assim: meu amigo, dá seus pulos, nós precisamos de água para beber. A pergunta é: Jesus nos ensinou a ganhar no grito, na força, na porrada ou no joelho? O apóstolo Paulo vai falar que as nossas armas são armas espirituais. A nossa forma de guerrear, de pelejar, de pleitear as coisas, não é na base do grito, do pescoção, do tapa na mesa e do murro. E infelizmente, muitos crentes acham que é dessa maneira. Que aumentando a voz, ele vai fazer o quê? Ele vai amedrontar, inibir, constrangir a outra pessoa. Então nós temos que tomar cuidado, porque o povo de Israel, ele era um povo assim terrível. Quando Deus fala que esse povo é um povo de dura cerviz, está falando de quê? Disso aqui, ó. Ele era um povo que andava assim, ó, pescoção duro e cabeça empinada. Quando Deus fala que ia matar eles, ele falou assim: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou acabar com esse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz. E nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, que estão sacando revólver para qualquer coisa, sacando arma para qualquer coisa, e saindo na porrada para qualquer coisa. Nós temos que pegar o fruto do Espírito, que é a mansidão, o domínio próprio, e mergulhar nele de cabeça, porque senão nós podemos perder até a nossa vida. Quantas situações de briga de trânsito, fechadas, confusões, até mesmo no comércio. Eu não gosto de ser maltratado, e tem hora que as pessoas distratam da gente. Você chega num lugar, eu tenho uma dificuldade quando eu chego num lugar para comprar, que já vem me atender de braço cruzado. Nossa, porque ele me dá uma tristeza, sabe? É uma... Como é que eu vou usar a palavra? Descaso. Eu não sei
Que dia que foi aquele dia que nós fomos lá, que eu saí de lá assim, triste? Ah, fui comprar um quadro para minha bicicleta. Minha bicicleta quebrou o quadro, mas não é por causa de peso não, tá, irmãos? O quadro está... Qual a graça? Aí eu cheguei lá no lugar, o dono da loja falou comigo, você vem cá, o dono da loja, o dono, vem cá e conversa e tal. Eu cheguei lá e veio o vendedor, e eu falei com ele, seu filhão, eu queria ver com o seu negócio aqui e tal. Aí o cara me tratando assim como se eu fosse ninguém. E vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu saio muito de moto com o André, e a nossa moto tem 14 anos de uso, ela não é uma moto bonita não. E eu nem quero que ela fique bonita também, para o ladrão não querer levar. Tem hora que eu escondo a moto, mas ela, para a gente não ser maltratado. Eu estou falando sério para vocês. Quando eu fui olhar um carro aqui em Valadares, antes de comprar esse carro aqui, eu coloquei a moto numa esquina, escondida, e falei, amor, vamos esconder a moto. Se a gente botar essa moto na porta do lugar, eles vão tratar a gente mal. E trata mesmo, irmãos. E aí, o que acontece? Quando você é maltratado, você tem um sentimento de revidar, de querer pagar com a mesma moeda. Aí, esse menino da bicicleta lá, eu cheguei perto do patrão dele e falei assim, ó, deixa eu te falar. Esse menino não serve para mim, não. O que aconteceu? Eu falei, depois eu te falo. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente ira muito fácil. O povo contendeu com Moisés. Podia chegar perto, Moisés, deixa eu te falar com você. Você está vendo aí, cheio de menino, cheio de gado, cheio de mulher, acabou a água. Mas o texto diz, olha para você ver no verso 2. Então contenderam o povo. Não foram nem os líderes, nem os anciões, foram o povo contender. E aí eu tenho que pedir vocês aqui para abrir um alerta. Não contenda pessoalmente e, sobretudo, em rede social, porque você vai ser processado. Olha a minha vigilância que eu tenho em rede social. Eu não entro nesses embaraços porque eu sei que dá processo. E tem crente que entra na roubada e vai ali, e vai falando, e daqui a pouco já perde o equilíbrio, e vai e entra. Um pastor amigo meu foi fazer uma campanha sobre o mercado, e ele atacou o corpo de bombeiro. Vocês não podem fazer isso, não sei. Eu falei, meu Deus, esse menino é doido. Daqui a pouco começou uma enxurrada de comentários de gente do corpo de bombeiro e da polícia. Você, como pastor, você tinha que ser o primeiro a defender o cumprimento da lei. O bombeiro foi lá fechar, não foi porque ele quis, não. Está debaixo da lei. Aquela situação toda poderia ter evitado. Então, gente, não vamos contender. Se aqui na igreja tiver alguma coisa fora daquilo que você entende, que você não gosta, que você acha que está errado, chega na mansidão, na calmaria, que nós vamos abraçar e vamos tentar chegar num acordo. Amém ou não? Amém. Agora, o problema da contenda é que ela passa da contenda e se torna uma rebelião. Ela se torna uma rebelião. Tem muita gente que não prospera, tem muita gente que não vai para frente, porque existe um espírito de contendeiro e de rebelião sobre ele. Tudo ele quer brigar. Vai no futebol, ele briga. Na festa dos parentes, ele briga. Todo lugar que ele chega, dá confusão. É o chamado dona confusina e seu confusino. Vocês conhecem gente assim ou não? Eu conheço gente assim. Aonde eles chegam, eles conseguem fazer uma contenda. Como é que é esse tipo de pessoa? Nada para ele está bom. Tudo deveria ser do jeito dele. Não, o jeito que eu faço é o melhor. Não, não é assim não. Não, eu não gosto de saltar com esse negócio preto aí não. Esse negócio é muito escuro. Aí põe o branco, esse negócio aí é branco demais, eu podia botar um negócio escuro. Nada está bom para a pessoa. Agora, olha o que a contenda e a rebelião se transforma. Verso de número 3. Se torna agora murmuração. Olha o verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo começou a fazer o quê? Murmurar contra Moisés. Não foi nem contra Deus. Agora, que culpa que Moisés tem naquele lugar, naquela terra não ter água? Quem foi que criou o deserto? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. E tem hora que nós estamos assim. Nós queremos pegar nossa frustração e transferir para um bode expiatório. E geralmente é liderança. Geralmente
é liderança. A gente quer pegar aquilo que nos faz mal e transferir para o líder. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo começou a murmurar contra Moisés. E diz para ele assim: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede. A nós e os nossos filhos e o nosso gado. Estava tudo lá tomando chicotada. Tudo lá apanhando. Comia o que o faraó dava. Agora estão livres, caminhando, comendo maná, comendo frango a passarinho. E estão conversando fiado. E estão murmurando. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Assim como esse louvor lindo que aconteceu aqui, ele chega para Deus como aroma suave. A murmuração é assim para Satanás. Pastor Hernandes Dias Lopes fala o seguinte: assim como o louvor é para Deus, a murmuração é para Satanás. Se tem uma coisa que alegra o coração do diabo, que ele fica feliz, é ver um crente murmurando, é ver um crente reclamando. Então vamos tomar cuidado. Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Quem pode ler para mim aí? Oh, glória! Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Meus queridos, a maioria de vocês, quase todos vocês, aliás, aqui, louvado seja Deus, são pessoas que participam aqui no reino, que fazem alguma coisa aqui na igreja. Professores, louvor, diáconos, diaconisas, ministérios. Eu vejo o quanto vocês amam a igreja. E eu quero que esse amor, dia após dia, aumente. Mas o dia que chegar e virar a ser peso para você, e você começar a murmurar porque você está fazendo, faz um favor para mim, e um maior ainda para Jesus. Não faz mais não. Não faz mais não, para de fazer. Terrível coisa é, você está fazendo a obra de Deus e está murmurando. Terrível coisa é, você está fazendo alguma atividade, participando de alguma coisa e está murmurando. Salmo 101, verso 5. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Porque o significado de murmuração, irmãos, é cochichar, falar baixinho, reclamar baixinho. Murmurador, ele não fala alto. Ele fica... não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Não é eu não, tá? É o Senhor falando aqui através do salmista. Salmo 101, verso 5. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Levítico 19, 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Tem um negócio assim, eu ouvi falar. Eu já falei das 3 peneiras aqui já. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Agora esse aqui é engraçado, até de ler. Tiago 3, verso 7 e verso 8. Se você quiser abrir, eu vou até esperar você abrir, para você marcar. Tiago 3, verso 7 e verso 8. Tiago 3, verso 7 e verso 8. Diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. O que está dizendo aqui? Todos os animais, répteis, aves, criaturas do mar, o homem consegue domar. Quem já foi aqui em Cancún, tem lá os golfinhos, que é as coisas, é os negócios mais bacanas que tem. Ele interage com as pessoas. Quem já foi no circo já viu o leão, aquele encantador de serpente que fica dando tapa na cobra. Tudo isso o homem consegue dominar. Agora tem um animalzinho
pequeno. Olha o que o texto diz. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de quê? Aí eu gosto de brincar que tem gente que quando acaba de falar, chega a escorrer no cantinho assim. Passa para frente não, viu? Só para nós dois, só para nós duas. É só entre eu e você. Já falou com as 5 já. Vamos lá. Tiago 5, verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Judas 1:16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Essas pessoas vivem se queixando. É murmuração o tempo todo, reclamação o tempo todo. Só Jesus na causa. Romanos 9, verso 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Esse aqui é o que acorda de manhã, olha para o espelho e fala assim, mas por que eu não sou magro? Ou por que eu não sou gordo? Por que meu olho não é azul? Por que meu olho não é preto? Por que meu cabelo não é enroladinho? Por que meu cabelo não é liso? Pode o que foi criado questionar o Criador? Se você está vivo, meu amigo, gordinho ou não gordinho, você dá um glória a Deus, aleluia. Que lá no cemitério está cheio de gente lá, que era bombadão e fitness. E eu acho que é melhor um gordinho na terra vivo do que um bombadinho no cemitério morto. Amém ou não? Que viva os gordinhos. 1 Pedro 4, verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Chegou na sua casa, você sabe, às vezes vai sem você pedir, sem convidar. Aí você já começa a botar a tal da vassoura atrás da porta. Isso não funciona, irmãos. Isso é macumba gospel, que não tem valor nenhum. Não adianta. Trata bem, constrange. Que a pessoa fala assim, nossa, está me tratando tão bem, tem um negócio errado. Quando eu comecei a namorar com a Andréia, eu era entregador de verdura. Trabalhava no sacolão. Ganhava um salário mínimo só. E ela tinha um tio que era metido a bom de boca, ter dinheiro. Aí, quando ele chegou na casa da minha sogra, falou assim, ela está namorando com quem? Aí minha sogra falou, um rapaz tal. E trabalha com o quê? É entregador de verdura. Não, você está doido? O pai dessa menina morreu, eu prometi para o pai dela, antes dele morrer, que nós ia cuidar e não sei o quê. Eu vou levar essa menina para São Paulo, essa menina não vai casar com entregador de verdura, não. Não pode, essa moça é muito bonita. Não casa com ele. Aí eu fiquei sabendo daquele negócio, porque me deu uma ira. Aí o tempo passou. O mundo dá volta, né? Esse camarada aparece lá em casa. Aí eu já estava gerente da Eureka, aquela coisa toda, ar-condicionado no quarto. Na hora que ele chegou, já peguei ele pela mão, pus na suíte, liguei o 16 para ele. Fui lá, enchi a geladeira. Aí ele sentou e falou assim, quem diria, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, quem diria, hein? Então, irmãos, é assim. Se fosse velho homem, não ia abrir nenhum portão. Falei, não, você tem bala na agulha, você vai para o hotel. E vai para o hotel bom. Se você for para o ruim, ainda vou falar ainda. Mas a gente tem que fazer assim. A gente tem que fazer aquilo que Cristo nos ensina. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Agora, olha só. Terceira coisa aqui. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, o que farei esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. A contenda virou murmuração. A murmuração agora já está virando morte. Porque o povo começou a pressionar Moisés de uma forma
tão terrível que pintou na cabeça deles o seguinte: vamos matar esse homem, vamos apedrejar ele. Aí eu quero dizer para vocês que está cheio de pastor morto, não fisicamente, está cheio de líder morto, professor da escola dominical morto, pessoal do louvor morto, porque a nossa murmuração mata essas pessoas. Porque não é fácil estar aqui, irmãos. Eu sempre brinco com o Edilson, que eu gosto de ver ele cantando. Ele fala assim: pastor, dá dor de barriga. Só não sabe como é que eu passo o dia. Aí tem dia que a gente sobe aqui e que o negócio não dá 100%. E aí sabe o que a gente tem que fazer? Orar e falar assim: Deus, o quão difícil é, eu não posso estar lá em cima, mas abençoa aquela turma lá. Entendeu? Quem lembra do Fernando aqui no primeiro sermão dele? Ó, nem Paxo aguentava ele. Agora olha a bênção que está. Falando firme, tranquilão. Ainda tem um negócio dos copinhos de água que ele só toma daquela aguinha dele, que eu vou descobrir o que é aquilo ainda, mas tá uma bênção. Não, é porque ele não aceita tomar dessa água, ele só toma da água do copinho que ele pega. Então, é um mistério. Eu vou pegar um copo daquele de água, eu vou beber aquela água. Eu vou. Irmãos, vamos parar de murmurar. Chega na escola dominical. Café hoje está mais forte. Não, café hoje está fraco, é chafé, é não sei o quê. Faz do seu, que você gosta e traz. Não, todo domingo é esse bolinho aqui. Vai lá na padaria, compra a rosca da Prada e traz para nós. Nós comemos aqui, pão de queijo. Agora nós temos que parar com isso, irmão, parar de murmurar. Nós temos, porque a murmuração mata. O Ziel, o pai dele era pastor. E ele me contou um dia o quanto que o pai dele sofreu com murmuração dentro da igreja. E tem muito filho de pastor que a última coisa que ele quer ser é pastor. Sabe por quê? Porque viu o pai e a mãe sofrendo. Nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, que está faltando seminarista. Os meninos não querem saber de ser pastor, não. Eles querem ser médico, doutor, advogado. Acabou aquele negócio. 3, 4 pessoas por ano querendo ir para o seminário. Por que isso? Porque é pesado. Então a murmuração, ela se torna morte. E nós vamos repreender isso em nome do Senhor Jesus. Só que Moisés, ele era um cara que ele tinha o coração dele em Deus. E aí no verso 4, o que é que ele fez? E clamou Moisés ao Senhor. No verso 4, no final, eles queriam apedrejar ele, só que ele clama a Deus. E quando um homem e uma mulher clama a Deus, do fundo do coração, o Senhor vem e faz o milagre. Só que antes de Deus fazer o milagre, acontece 2 situações aí, que está no verso de número 5, que eu achei muito poderoso, algo profético. Olha o que acontece no verso 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo. O que o Senhor falou com Moisés? Moisés, a murmuração desse povo te deixou tão chateado, tão triste, que você saiu da sua posição. Você não está na frente mais, você não está liderando mais. Moisés, vai para a frente do povo, toma posição, se coloca na posição que eu te coloquei, porque quem chamou Moisés não foi o povo de Israel, quem chamou Moisés foi Deus. E se você saiu da sua posição por causa de murmuração, o Senhor está dizendo para você hoje: então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo. Amém ou não? O Senhor, antes de realizar milagre, Ele vai fazer alinhamento. Alinhamento. Mulher de Deus, saiu da posição de cobertura espiritual, volta. Volta para o joelho, volta a orar por esse homem. Pastor, mas é igualzinho o povo de Israel, só sabe murmurar e reclamar. Continua orando, toma posição. Eu sou ex-professor da escola dominical. Não, você não é ex, não, você vai voltar a ser professor da escola dominical. Eu sou ex-diácono. Não, você é diácono. Você vai tomar posição e vai voltar para a frente do povo. Amém ou não? Então, antes de Deus realizar milagre, Ele vai nos alinhar, Ele vai nos reposicionar, porque Ele nos chamou por cabeça e não por cauda.
Eu gostaria muito que você pegasse sua Bíblia e abrisse comigo em Josué 3, verso 5. É detalhes pequenos no versículo que a gente lê, tem hora e passa por cima. O Senhor chama Moisés e fala com Moisés, Moisés vai para frente do povo. Seu lugar é na frente. Olha o que Josué declara aqui. Josué 3, verso 5. Eu queria tanto dar estudo devagarzinho, tranquilinho, mas eu não consigo. Josué ordenou o povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É para santificar hoje, porque amanhã tem maravilha. Posicionamento, alinhamento. Então, você que está aí, ocioso, por causa de murmuração, por causa de tristeza, o Senhor está te chamando, ó, volta para o lugar. Segunda coisa que o Senhor ordena para Moisés, no verso de número 6. Primeiro foi, aliás, verso número 5. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e depois que passa diante do povo, faz o quê? E toma contigo alguns dos anciãos de Israel. O que é isso aqui? Nós temos que entender que os mais velhos, os idosos, os experientes, eles têm muito a nos ajudar. Nós estamos vivendo um tempo que a juventude, por ter muito acesso a muita informação, eu não estou dizendo a juventude da nossa igreja não, tá? Eu estou falando no contexto mundial. Eles têm desprezado os anciões. Vou dar um exemplo para vocês. Pedal também. Tem um pastor amigo meu, chamou o filho mais novo para pedalar com a gente. Menino de 15 anos. Primeira trilha dele, vamos fazer o Pontilhão. Pega lá aquela estrada do Parque Municipal do Elvamar, beirando a Ibituruna, e vai até lá no Derribadinha. Chegou no Vila Isa ali, o menino começou já na nossa frente. Fazendo gracinha. Eu falei com um companheiro assim, ó, anota aí. Vai dar. Chegou na estradona de chão, aí vai subir para Ibituruna assim, logo na frente tem uma descida. A lanterna do menino apagou. Tudo escuro, descendo, cheio de pedra. Geralmente o que a pessoa faz numa situação dessa é apertar o freio. Ele apertou o freio da frente. Aí você já sabe o resultado. Embolou aquele trem para lá, brita com bicicleta e sangue para lá. Mas por quê? Porque achou que já sabia. Primeira trilha, de noite, cheio de homem velho, barrigudo, experiente atrás. Poderia falar assim, não, vou deixar eles na frente que eles já conhecem. Então, Deus falou assim com Moisés, Moisés, chama alguns anciãos, não é todo mundo não. Moisés, então, pegou lá os anciãos e colocou junto com ele. Olha o que Jó 12, 12 fala. Com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Então nós sempre teremos pessoas mais experientes do que a gente, que terão uma palavra de sabedoria para nos dar. E nós temos que guardar isso no nosso coração, porque pessoas estão desprezando o conhecimento, a sabedoria daqueles que já caminharam mais do que a gente caminhou. O jovem tem a força. O ancião tem o conhecimento e a experiência. Não podemos desprezar a força da juventude, mas também eles precisam entender que nós já passamos por situação que eles não passaram. É igual quando começa a namorar. A gente vai dar conselho, acha que a gente é chato, que a gente é enjoado, está pegando no pé, não sei o quê. Aí depois que dá errado, quem é que vai consolar? A gente. Então o Senhor falou para Moisés, Moisés, volta para o seu lugar, para frente e chama os anciãos. Olha só, 1 Pedro 5, verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí agora, ele faz o quê? Ele pega os anciãos, ele se posiciona na frente, e aí vem o verso de número 6. Eis
que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aqui, irmãos, tem outra coisa poderosa e profética. Volto lá atrás sobre a figura de Cristo. Olha que interessante que Deus manda Moisés fazer. Deus manda Moisés ferir a rocha para que se saia água. Quem é a rocha eterna? E o Espírito Santo, qual que é a figura dele? Água. Moisés, quando ferir a rocha, vai sair a água. O Espírito Santo só veio depois que Jesus foi ferido. Olha como lá atrás o próprio Deus manifestando algo que viria a acontecer há muito tempo depois. Fere a rocha que brota a água. Pega a sua Bíblia fazendo um favor, para você não falar que essa ideia é minha, e vá comigo em 1 Coríntios 10, verso 4. 1 Coríntios 10, verso 4 vai dizer assim. Aliás, eu vou ler a partir do 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando do povo de Israel. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que quando eles passaram pelo mar ali, foi como se eles estivessem sendo batizados. E quando eles estavam também sobre a nuvem, debaixo da nuvem, era como se fosse também um batismo. Agora, olha que interessante o verso 3. Semana passada, todos comeram do mesmo alimento. Que alimento espiritual foi esse? O maná, que figura de Cristo. Alimento espiritual, o maná era físico. Agora olha o verso de número 4. E beberam da mesma bebida, pois bebiam da rocha que os acompanhava. E essa rocha era quem? Essa rocha era quem? Essa rocha era Cristo. Olha só para você ver. Fere a rocha para brotar água. Deuteronômio 32, verso 3. Proclamarei o nome do Senhor. Louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Agora, a revelação não para aí não. Que Jesus é a rocha. Tem um texto que é muito polêmico, e a igreja romana até instituiu a sua doutrina em cima dela, afirmando que o apóstolo Pedro é a pedra de fundação da igreja. Vamos ler aí? Mateus 16, verso 18. E a gente aprendeu isso também na igreja, irmãos. Até no meio evangélico, muitos pastores falam assim, não por maldade. Será que Jesus era rocha mesmo? E eu lhes digo que você é Pedro. Jesus está falando com ele. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Lendo a grosso modo, dá para se entender isso. Que Deus pega Pedro e fala assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Só que o mestre Hernandes, numa pregação sobre Pedro, ele fala algo muito interessante. O termo
Pedro aqui, no original é Petrus, que vem de pedregulho, de pedra pequena. Quando ele vai falar sobre essa pedra, é Petras, que significa rocha, pedra grande. Então Jesus, ele não edificou a igreja dele em Pedro, porque Pedro, depois desse episódio, negou Jesus por 3 vezes. Pedro, depois desse episódio, quando Jesus morre, ele faz o quê? Ele abandona o ministério e fala assim: vou voltar a pescar. Agora, como que Cristo pega um homem falho, que ia negar ele 3 vezes, que na primeira adversidade quer retroagir para a vida que tinha antes e fundamenta a igreja dele em cima de um homem desse? Agora o próprio Pedro vai falar quem é a rocha. Pega a sua Bíblia aí. Atos 4, nós vamos ler a partir do verso 8. O próprio Pedro vai dizer quem é a rocha que a igreja foi edificada. Atos 4, verso 8, vai dizer assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Verso 11. Você pode falar comigo aí? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Vá lá comigo agora, 1 de Pedro, ele de novo. 1 de Pedro 2, verso 3. E nós vamos partir para o encerramento. 1 de Pedro 2, verso 3 vai dizer assim: agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pedro está dizendo assim: olha, uma pedra espiritual, Jesus. E nós que seguimos ele também somos pedras espirituais na edificação do reino de Deus. Então Jesus, ele é a rocha eterna. Mas o texto diz que Moisés, ele bateu na pedra e saiu o quê? Saiu água. Vamos ver que água é essa? Vai lá comigo em João 7, 37 ao 39. João 7, 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Será que estava com um caminhão-pipa lá? Uma bicicleta cheia de água mineral? Olha que interessante o 38. De que tipo de água Jesus está falando? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Verso 39, que água que Jesus estava se referindo? Quem pode ler para mim?
Ó. Olha que poderoso isso. Jesus estava se referindo, essa água que fluiria dele seria o Espírito Santo. Então, quando Deus fala a Moisés, toca a rocha, porque vai brotar água, Moisés, o meu filho vai ser ferido, mas depois ele vai ressuscitar e virá sobre vocês o Espírito Santo. Obrigado pelo seu aleluia. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. O apóstolo Paulo falou. Vocês leram lá. João 4, verso 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Porque ele está falando da água do poço. Ele estava com a mulher ali samaritana. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Está falando de água normal, irmãos? Não, pelo contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem está no céu não precisa tomar água potável mais não. Olha como a gente tem que ler Bíblia, estudar a Bíblia e ver que tudo que está aqui no Novo Testamento, Deus apresentava lá atrás, de uma maneira muito profética e profunda. E aí então Moisés faz o que o Senhor pediu, e o texto diz, não diz aqui claramente, mas o salmista fala o que aconteceu naquele dia. Pega a sua Bíblia aí, fazendo um favor, e leia comigo. Salmo 78, verso 14, 15 e 16. O que aconteceu quando Moisés tocou na rocha? O texto fala, e assim Moisés o fez, mas não fala assim, a água saiu. Mas o salmista declara, Salmo 78, verso 14, ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Por que fendeu as rochas? Porque você vai ver que lá no final acontece o episódio que Deus manda falar, só que Moisés profeticamente não fala, ele fere a rocha. Olha o verso 16. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Vai para mim agora no Salmo 105. Em dois versículos, o salmista resume dois capítulos, o 16 e o 17. Olha que lindo. Salmo 105, verso 40. Pediram e ele enviou o quê? Codornizes e saciou-os com pão do céu. Isso é o capítulo 16. Verso 41. Ele fendeu a rocha e jorrou a água que escorreu como um rio pelo deserto. Salmo 114, verso 8. Salmo 114, verso 8. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. E até o profeta Isaías 48, 21, vai dizer assim: não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. O que eu fico mais apaixonado com a Bíblia é que ela é uma coxa de retalho. Você vai pegando os pedacinhos assim e vai colocando e faz um plano lindo de resgate e de salvação do homem. E para finalizar, o verso 7 do texto base vai dizer o seguinte: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Massá
significa provação. E Maribá significa rebelião. Toma cuidado quando você não vê o agir de Deus. Toma cuidado quando você não vê as coisas acontecendo no tempo que você quer que aconteça. Porque do controle de Deus nada sai. Da agenda de Deus nada sai. Do tempo de Deus nada sai. Para fortalecer o seu coração, você pode colocar de pé. Porque o texto fala sobre provação. Tiago 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Se você não entendeu nada desse texto, eu vou dizer para você a seguinte coisa: Deus não tenta ninguém. Ah, pastor, colocaram uma pombagira para trabalhar junto comigo, foi Deus que mandou para poder me tentar. Não é Deus não, é o capeta. Tem nada de Deus não, Deus não tenta ninguém. Agora o texto diz para a gente fazer o quê? Ser perseverante. Confiar em Deus. Porque quando eu sou tentado e eu venço a tentação, eu recebo a coroa da vitória. Então esse negócio assim, foi Deus que me tentou. Não, Deus prova. Deus não tenta ninguém. Jó foi tentado ou provado? Provado. Jó foi provado. Eva foi o quê? Provada ou tentada? Tentada. Guarde isso no seu coração. Feche os seus olhos.